A imprensa também não deixou barato. Jornais, sites e programas de TV reforçaram a mensagem: o Real Madrid precisa melhorar. As análises foram detalhadas. Faltou intensidade, faltou organização defensiva, faltou criatividade. Alguns comentários chegaram a dizer que o time parece sem alma. É uma situação rara para um clube do tamanho do Real. Mas a derrota expôs problemas que não podiam mais ser ignorados. E isso aumenta ainda mais a pressão sobre Zidane e sobre os jogadores. Internamente, já se fala em mudanças táticas para os próximos jogos. Zidane pode alterar o sistema de jogo, mudar posições e até testar novos atletas. A ideia é recuperar a força ofensiva e diminuir os erros defensivos. O treinador também quer dar confiança a quem vem treinando bem. A competição interna entre os jogadores vai aumentar. Quem não estiver pronto ou comprometido pode perder espaço. É uma espécie de alerta vermelho para o elenco. Além disso, a questão psicológica continua sendo prioridade. Zidane sabe que perder para o Benfica não pode abalar o grupo emocionalmente. Ele trabalha com conversas individuais e coletivas para tentar recuperar a confiança. A motivação e o espírito de equipe precisam voltar o quanto antes. Jogadores frustrados podem cometer mais erros se não forem acalmados. E o Real Madrid não pode se dar ao luxo de entrar em campo com medo. O equilíbrio mental é tão importante quanto a técnica e a tática. O calendário não ajuda. Jogos decisivos vêm a todo momento. Cada partida agora é cobrada como se fosse uma final. O Real Madrid precisa reagir rápido para não perder terreno na competição. Perder pontos preciosos pode custar caro na Liga dos Campeões ou no Espanhol. Zidane sabe disso e repassa essa pressão aos jogadores de forma consciente. A cobrança é interna, mas também passa pela torcida e pela imprensa. Tudo isso cria um ambiente altamente exigente. Alguns jovens do elenco ganharam atenção extra. Eles podem ter oportunidades maiores se mostrarem personalidade e entrega nos treinos. Zidane sempre valorizou jogadores com atitude, independentemente da idade. Essa pode ser a chance de alguns nomes se firmarem na equipe. A juventude traz energia, disposição e menos pressão para erros. Se aproveitarem bem, podem virar peça-chave do time. E isso ajuda Zidane a reforçar o time sem depender apenas dos veteranos. Outro ponto que preocupa é a consistência do Real Madrid nos próximos jogos. O time precisa mostrar que aquela derrota foi um acidente e não um padrão. Qualquer tropeço pode gerar nova onda de críticas. O elenco sabe que precisa manter a tensão máxima. A pressão sobre Zidane e sobre os líderes do time é diária. E o treinador terá que equilibrar mudanças táticas com confiança emocional. Tudo isso enquanto o calendário não dá folga. Apesar de toda a pressão, Zidane segue confiante. Ele acredita no potencial do elenco e na capacidade de reação. Sabendo que o futebol muda rapidamente, uma vitória já pode mudar a percepção geral. A paciência da torcida, da imprensa e da diretoria tem limites, mas ainda existe. A frustração de agora pode se transformar em combustível para o restante da temporada. Zidane quer que o grupo use essa derrota como motivação. E essa mentalidade será testada nos próximos desafios. Nos próximos capítulos da temporada, cada detalhe vai importar. Zidane precisa recuperar confiança, reorganizar o time e evitar mais tropeços. A derrota contra o Benfica foi um alerta claro. Nada é garantido, nem para estrelas. Mudanças táticas, motivação do grupo e competitividade interna serão fundamentais. O futuro do Real Madrid depende da reação rápida do time. E a pressão só aumenta a cada rodada. Agora é torcer para que a resposta venha dentro de campo e que Zidane consiga virar a chave. Fala, rapaziada, seja todo mundo muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto pesado, daqueles que repercutem não só na Espanha, mas na Europa inteira. O confronto entre Real Madrid e Benfica virou manchete em tudo quanto é lugar. Um jogo tenso, cheio de expectativa, mas que terminou de um jeito totalmente diferente do que o torcedor merengue imaginava. O resultado foi frustrante, gerou reclamações, clima ruim nos bastidores e deixou claro que Zidane não saiu nada satisfeito com o que viu dentro de campo. O Real Madrid entrou em campo como favorito, como quase sempre acontece. Elenco recheado de estrelas, jogadores caros, camisa pesada e uma história gigantesca na Liga dos Campeões. Do outro lado, o Benfica vinha mais discreto, mas muito bem organizado, com uma proposta clara de jogo. Desde os primeiros minutos já dava para sentir que não seria um jogo fácil.
O Real tinha mais posse de bola, mas rodava demais e criava pouco. Já o Benfica se defendia bem, fechado, esperando o erro para sair rápido no contra-ataque. Aos poucos, o jogo começou a escapar do controle madrilenho. À beira do campo, Zidane demonstrava incômodo desde cedo. Gestos constantes, olhares preocupados e conversas intensas com a comissão técnica mostravam que ele percebia algo errado. O meio-campo não encaixava, os jogadores estavam espaçados e o ataque ficava isolado, sem receber bolas em boas condições. Faltava intensidade, faltava criatividade e, principalmente, faltava atitude. A cada minuto que passava, a pressão aumentava. Mesmo jogando em casa, o Real parecia nervoso, ansioso e sem confiança. Enquanto isso, o Benfica jogava com muita inteligência. Nada de se lançar ao ataque sem necessidade. O time português entendia o momento do jogo e aproveitava cada falha do Real Madrid. Cada erro de passe, cada bola perdida era uma oportunidade. A torcida, percebendo a dificuldade do time, começou a ficar impaciente. Algumas vaias já surgiam nas arquibancadas, algo que pesa muito quando se trata do Real Madrid. Esse ambiente só aumentava a pressão sobre os jogadores dentro de campo. Quando o primeiro gol do Benfica saiu, o choque foi geral. O estádio ficou em silêncio por alguns segundos. O Real sentiu muito golpe. Zidane levou a mão à cabeça, incrédulo, como quem pensava, não era isso que estava no plano. A partir dali, o jogo mudou completamente. O emocional do time caiu. Os passes começaram a sair errados com mais frequência. As decisões eram tomadas no desespero e o Benfica cresceu ainda mais na partida, ganhando confiança a cada lance. No intervalo, o clima no vestiário foi pesado. Zidane fez uma conversa dura, tentando acordar o elenco. Cobrou atitude, entrega, concentração e responsabilidade. Pediu menos erros bobos e mais intensidade. Mas, infelizmente para o torcedor merengue, o segundo tempo começou praticamente do mesmo jeito. O Real até tentou pressionar, subiu as linhas, mas parecia sem ideias claras. Faltava organização e confiança. Era um time que atacava mais na base da vontade do que da estratégia. Cada chance desperdiçada aumentava a frustração. A torcida já não empurrava como antes. O nervosismo tomou conta dos jogadores, e em alguns momentos era possível ver discussões dentro de campo. Zidane fez alterações, mexeu no time, tentou mudar o rumo da partida, mas nada parecia funcionar. O Benfica seguia firme, seguro defensivamente e perigoso quando tinha espaço. O tempo ia passando e o Real não encontrava respostas. Quando o árbitro apitou o fim do jogo, a sensação foi de um verdadeiro balde de água fria. Resultado negativo confirmado. O Real Madrid deixava o campo derrotado, com jogadores cabisbaixos e semblantes pesados. Zidane cumprimentou os adversários, mas não conseguiu esconder o rosto fechado. Ele sabia que aquele resultado teria consequências. Sabia que a pressão da imprensa e da torcida iria aumentar, e que muitas perguntas surgiriam a partir dali. Na entrevista pós-jogo, o clima ficou ainda mais claro. Zidane foi direto, sem rodeios. Disse que o time não jogou bem, que ficou devendo e que o desempenho esteve muito abaixo do esperado. Assumiu sua parcela de responsabilidade, mas também cobrou reação do elenco. Falou em falta de atitude, concentração e competitividade. Deixou claro que mudanças podem acontecer se o time não responder rápido. A torcida, ao ouvir essas palavras, percebeu que algo realmente precisa mudar. E já já a gente vai entrar nos bastidores desse resultado. Vamos falar da reação interna do elenco, das críticas pesadas da imprensa espanhola e do que pode mudar no Real Madrid a partir desse jogo contra o Benfica. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o like para fortalecer nosso trabalho e bora seguir juntos, porque essa história está só começando e promete muitos desdobramentos. Depois do apito final, o cenário nos bastidores do Real Madrid foi de silêncio absoluto. Os jogadores deixaram o estádio cabisbaixos, quase sem trocar palavras entre si. Nada de risadas, nada de conversas animadas, apenas rostos fechados e expressão de frustração. A derrota para o Benfica caiu como uma verdadeira bomba dentro do clube. Ninguém esperava esse resultado jogando em casa, diante da própria torcida, e muito menos da forma como aconteceu. A sensação geral era de que o jogo escapou completamente do controle, tanto dentro quanto fora de campo. No vestiário, o clima continuou pesado.
Segundo a imprensa espanhola, Zidane não fez um discurso longo, mas foi extremamente direto. Falou pouco, porém com firmeza. Deixou claro que saiu decepcionado, não apenas com o resultado, mas principalmente com a postura do time. Para ele, não foi só um problema tático ou técnico. Foi falta de entrega, de atitude, de concentração. Zidane reforçou que existem valores que não podem ser negociados quando se veste a camisa do Real Madrid, e que naquele jogo esses valores não apareceram. Alguns jogadores, especialmente os mais experientes, sentiram o peso da cobrança. Zidane espera que esses atletas assumam a responsabilidade nos momentos difíceis. Em jogos grandes, quando o time sofre, alguém precisa liderar, acalmar o grupo e chamar o jogo para si. Contra o Benfica, isso não aconteceu. O time se perdeu emocionalmente, começou a errar passes simples e tomou decisões precipitadas. Essa falta de liderança acabou custando caro e ficou muito evidente após o apito final. Como já era esperado, a imprensa espanhola não perdoou. Logo na manhã seguinte, as capas dos jornais foram duras. Manchetes falando em Real apático, time sem alma e derrota vergonhosa tomaram conta das bancas. Muitos jornalistas começaram a questionar diretamente as escolhas de Zidane. A escalação inicial, as substituições feitas durante o jogo e até a estratégia adotada passaram a ser amplamente debatidas. A pressão, que nunca some no Real Madrid, aumentou ainda mais em poucas horas. Nos programas esportivos, o jogo virou pauta principal durante horas. Ex-jogadores, comentaristas e analistas foram quase unânimes em um ponto: o Real Madrid jogou muito abaixo do esperado. Faltou intensidade desde o primeiro minuto, faltou agressividade no ataque e sobrou nervosismo. O time parecia travado, com medo de errar, algo raro para um clube acostumado a decisões grandes e noites históricas. Esse contraste chamou ainda mais atenção e aumentou as críticas. Naturalmente, Zidane acabou se tornando o principal alvo. Mesmo sendo ídolo do clube, mesmo tendo conquistado títulos importantes, no Real Madrid o passado não garante tranquilidade. A cobrança é diária e extremamente pesada. Uma sequência de resultados ruins é suficiente para colocar qualquer treinador em xeque. Esse jogo contra o Benfica ligou um sinal de alerta claro. Não é uma crise declarada, mas é um aviso forte de que algo precisa mudar rapidamente. Dentro do clube, a diretoria passou a observar tudo com mais atenção. Não houve nenhuma decisão imediata, nenhuma conversa sobre demissão, mas o olhar ficou mais atento. O que mais preocupa não é apenas perder um jogo, porque derrotas acontecem. O que incomoda é jogar mal, principalmente em jogos grandes. Quando o desempenho cai desse jeito, a pressão interna dobra. Zidane sabe disso e entende que precisa dar respostas rápidas para evitar que a situação saia do controle. Além do treinador, alguns jogadores também começaram a ser questionados. Atletas que não vêm rendendo o esperado passaram a ser alvo de críticas da torcida e da imprensa. Jogadores que deveriam decidir partidas importantes acabaram passando despercebidos. A torcida começou a pedir mudanças, seja no time titular, seja na postura dentro de campo. A paciência, que já foi maior em outros momentos, começa a diminuir, e isso pesa bastante no ambiente do clube. Apesar de todo esse cenário complicado, Zidane tenta manter a calma e o controle da situação. Ele sabe que o momento é delicado, mas também sabe que o futebol muda rápido. Uma vitória convincente pode acalmar os ânimos, diminuir as críticas e devolver a confiança ao elenco. O problema é que o calendário não ajuda. Os próximos jogos são difíceis, o nível de exigência é altíssimo e qualquer novo tropeço pode aumentar ainda mais a pressão. O Real Madrid entra agora em um momento decisivo, onde cada partida passa a ser tratada como uma final. Depois dessa derrota para o Benfica, a grande pergunta que começou a circular é: o que vai mudar no Real Madrid? Internamente, já se fala que Zidane não pretende manter tudo como está. Ele entende que alguns jogadores não responderam à altura e que insistir nos mesmos erros pode custar caro. Por isso, mudanças no time titular passaram a ser consideradas com mais força. Não por castigo, mas por necessidade de resposta imediata dentro de campo. Zidane acredita que a competitividade interna precisa aumentar. Nenhuma vaga pode ser garantida apenas pelo nome ou pela história do jogador. Quem estiver melhor nos treinos, quem demonstrar mais vontade e intensidade, tende a ganhar espaço. Essa mensagem começou a ser passada ao elenco de forma clara. O treinador quer um time mais agressivo, mais ligado e com fome de vitória,
principalmente em jogos decisivos como esse. Alguns jovens do elenco também passaram a ganhar mais atenção. Zidane sempre gostou de trabalhar com jogadores novos, desde que eles mostrem personalidade. Em momentos de crise, muitas vezes é justamente quem tem menos pressão que acaba correspondendo melhor. A ideia é mesclar experiência com juventude, tentando devolver ao time uma energia que claramente faltou contra o Benfica. Outro ponto que preocupa é o aspecto psicológico do elenco. O Real Madrid é um clube acostumado a vencer, mas quando os resultados não vêm, a pressão vira um peso enorme. Zidane sabe que precisa recuperar a confiança do grupo rapidamente. Conversas individuais começaram a acontecer, principalmente com jogadores que sentiram mais o golpe da derrota. O objetivo é evitar que o nervosismo vire um problema maior nos próximos jogos. A torcida, por sua vez, está dividida. Uma parte ainda confia muito em Zidane, lembra de tudo que ele já conquistou e acredita que esse momento pode ser superado. Outra parte já começa a cobrar mudanças mais profundas, tanto no time quanto nas decisões do treinador. No Real Madrid, essa divisão é comum, mas quando ela cresce demais, o ambiente fica ainda mais difícil de controlar. O próximo jogo passou a ser tratado como decisivo, mesmo não sendo uma final. Uma nova atuação ruim pode aumentar muito a pressão sobre Zidane e sobre o elenco. Por outro lado, uma vitória convincente pode mudar completamente o clima, afastar as críticas e devolver a confiança. No futebol, tudo acontece muito rápido, e Zidane aposta nisso para virar a chave. Nos bastidores, a diretoria mantém cautela. Confia no treinador, mas acompanha tudo de perto. O Real Madrid não costuma agir no impulso, porém também não ignora sinais de alerta. Se o desempenho não melhorar, decisões mais duras podem entrar em pauta. Zidane sabe disso e entende que esse é um momento crucial do seu trabalho. O duelo contra o Benfica, mais do que uma simples derrota, virou um divisor de águas. Ele expôs problemas que estavam escondidos pelos resultados anteriores. Agora, o Real Madrid precisa provar dentro de campo que aprendeu com os erros. Caso contrário, a temporada pode se tornar ainda mais turbulenta. A verdade é que Zidane está frustrado, incomodado e consciente da responsabilidade que carrega. Ele sabe que vestir o escudo do Real Madrid exige excelência todos os dias. E agora, mais do que nunca, o time precisa reagir. Os próximos jogos vão dizer muito sobre o futuro do elenco, do treinador e do clube nessa temporada. Depois da derrota para o Benfica, o clima entre os jogadores do Real Madrid continuou tenso. Alguns atletas demonstraram frustração nas redes sociais, outros preferiram se manter em silêncio. O grupo sabe que aquela atuação foi abaixo do esperado e que a cobrança será intensa. Dentro do vestiário, conversas começaram a acontecer entre colegas para tentar levantar o astral. Mas a sensação de que o time precisa reagir rápido é clara. A confiança abalada ainda pesa. E Zidane tem papel fundamental em equilibrar isso. Alguns jogadores estão em evidência por causa do jogo contra o Benfica. Nomes que deveriam resolver a partida, mas não corresponderam. Os mais criticados são aqueles com maior experiência e salário alto. Zidane, claro, entende que todos têm responsabilidade, mas espera a liderança dos veteranos. O time precisa de exemplos em campo, principalmente em jogos difíceis. E a cobrança interna já começou. Quem não reagir pode perder espaço no time titular.